Bom, pessoal, sejam bem-vindos. A gente está começando hoje a nossa disciplina de bioquímica do modo online, né? Novos tempos. Bom, hoje o nosso conteúdo é uma aula básica que a gente vai tentar aqui passar para vocês alguma coisa a respeito de fundamentos de química, alguns conceitos que a gente precisa ter para a gente continuar aqui na disciplina de bioquímica, a gente entender mais aprofundamento, mais aprofundado algumas coisas que a gente vai passar para vocês ao longo da disciplina. Na primeira aula nós já vimos que como é que vai se dar esse esse processo novo, essa disciplina na forma mais ou menos de EAD, usando essas de tecnologias interativas, de ensino à distância e tudo mais. Não é uma disciplina de EAD. A gente vai ter algumas aulas online e tudo mais, algumas aulas ao vivo, mas a gente vai tocar, da maior parte das vezes, a primeira aula vai ser uma videoaula como essa agora, e depois a gente vai esclarecer dúvidas. Então a gente vai, em cada assunto, a gente vai intercalando como que vai ser, a gente vai explicando como é que vai se dar cada um dos tópicos. O primeiro tópico, de acordo com o plano de ensino, é fundamentos de química. A primeira coisa que eu falo é que eu não tenho o menor interesse aqui, gente, em ensinar para vocês o conteúdo de todo o ensino médio de química. A ideia aqui é uma revisão básica do que é necessário. Então, alguns conteúdos a respeito do que é átomo, do que é ligações químicas, de eletronegatividade e tudo mais, isso é importante para a gente entender os conceitos que a gente vai trabalhar mais aprofundado depois, que é a bioquímica. Na bioquímica. Então, a gente vai dar alguns conceitos básicos para vocês aqui, certo? E depois a gente tira as dúvidas e faz um testezinho referente a isso aí, já valendo como nota também, tá certo? Então vamos começar. Por que a gente tem que estudar isso de uma forma geral? Na bioquímica a gente vai estudar várias transformações que acontecem no nosso organismo, principalmente como é que o nosso organismo transforma nutrientes, como o próprio slide que está apresentando para vocês, em movimento. Como que ocorre essa transformação? De uma forma geral, quando a gente quer praticar algum exercício, quer fazer alguma atividade muscular, a gente está cansado de saber que a gente precisa de algum alimento. Esse alimento entra no nosso organismo pela boca, tem a forma parenteral também, mas de uma forma geral a gente se alimenta, então sofre todo o processo de digestão e é absorvido pelo nosso organismo para chegar no sangue. Bom, ele é distribuído a todo o organismo, mas quem realmente vai fazer o trabalho, vai fazer o movimento acontecer, é principalmente as células musculares. E a gente tem que entender como que aquele alimento, que veio na forma de um pão, na forma de uma colherada de mel, na forma de carboidratos, lipídios ou proteínas, que a gente vai começar a usar esses termos mais técnicos, como que esses alimentos que entraram no nosso corpo são transformados em energia. Bom, dessa forma é que a gente pretende passar para vocês, que vocês tenham que entender. A maior parte das vezes as moléculas desses nutrientes têm que ser quebradas, têm que ser transformadas pelos nossos organismos, pelas nossas células do nosso organismo, para que seja transformada em energia, e essa energia é uma energia que a gente chama de energia química, ou seja, são substâncias químicas que provêm essa energia para fazer desde a contração muscular até a sinapse nervosa, até todo o trabalho que nossas células precisam. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que aqui esse slide nada mais é do que um exemplo do que a gente está falando, e alguns pontos que são importantes
a gente tem que começar a pensar que a gente vai trabalhar mais aprofundado. Por exemplo, o músculo esquelético, que é o principal músculo, que é o principal tecido que a gente vai trabalhar nessa nossa disciplina. Então, muitas vezes a gente vai falar de um metabolismo onde tem essa transformação, onde ocorre essa transformação do nutriente em energia, e a gente vai citar o músculo como um tecido responsável por fazer isso. Por quê? A gente vai focar no músculo por ser mais didaticamente mais visual. A gente já entende que o músculo o trabalho muscular a gente já entende. A gente faz todo o tempo todo, a gente está andando, a gente está falando, a gente está correndo, a gente está, de uma forma geral, a gente está tendo a necessidade do trabalho muscular. Aqui a gente está citando o músculo cardíaco, está mostrando nesse slide o músculo cardíaco, porque ele é o principal responsável pelo bombeamento do sangue, fazer com que o sangue chegue, leve os nutrientes, ou seja, aquilo que a gente se alimentou, que distribua aquele combustível para todas as células do organismo. E principalmente, aqui a gente tem no centro da figura aí, a gente tem mostrando as hemácias, que é as células vermelhas do sangue, responsável pelo transporte de oxigênio. Então o sangue, além de transportar o combustível energético para a gente, que são os nutrientes, também transporta o oxigênio. Todo mundo sabe que sem oxigenação a gente não vive, e quanto mais exercício físico, por exemplo, ou seja, mais trabalho do músculo esquelético a gente tem no nosso organismo, mais oxigênio a gente puxa, ou seja, a respiração se aprofunda. Basta a gente subir uma escada, a gente vê que a gente está alterando o ritmo respiratório, ou seja, está aumentando a demanda por oxigênio. Então são relacionados. E é isso que a gente tem que ver. Bom, eu já falei para vocês aqui, ó. A gente está falando de nutrientes que vão ser quebrados, que vão ser transformados. A gente está falando de oxigênio que participa disso aí, desse processo. Nesse slide está mostrando algumas mitocôndrias aí, né, que são organelas típicas de vários tecidos, presentes em vários tecidos do nosso organismo, e alguns mais importantes até do que outros. A maior parte de vocês já deve ter feito anatomia. Se fizeram anatomia, lembre-se uma diferença característica bem acentuada entre o músculo cardíaco, que é um tecido muscular estriado, e o músculo esquelético. Uma dessas grandes diferenças é na cor, e a cor se dá principalmente pela presença de maior quantidade de mitocôndrias no músculo cardíaco, ou seja, o coração ele tende a ser mais escuro que o músculo esquelético. O próprio músculo esquelético ele tem diferentes tipos de fibras que eles chamam de lenta e fibras rápidas, e muitos autores chamam isso de fibras brancas ou fibras mais escuras, certo? E aí tem a ver com a quantidade de mitocôndria. Ou seja, essas mitocôndrias, vocês vão ver durante essa disciplina que elas são importantes nesse processo de transformação dos nutrientes, de uma forma geral, dentro das nossas células, em energia que será utilizada para contração e relaxamento muscular. Então, esse slide aí, ele meio que dá um exemplo para a gente do que nós precisamos lembrar, certo? Contextualizar com a bioquímica. Eu falei aí para vocês de várias transformações. A gente vai ver que essas transformações acontecem por meio de reações químicas. Então a gente tem que entender um pouco como que acontecem essas reações químicas, lembrar um pouco o que são essas reações químicas. E aí a gente vai tentar entender melhor como que acontece isso. Tá certo? Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos para vocês, correlacionando isso que eu falei com as moléculas em si. Quando a gente fala de bioquímica, a química ali, da própria palavra bio, que vem da parte de vida e tudo mais, e a química ali,
o pessoal já se assusta um pouquinho com esses termos, porque geralmente já fala, eu tenho birra de química, eu não gosto de química, eu nunca aprendi química. Mas vocês vão ver que na nossa disciplina, os conceitos químicos que a gente precisa, eles não são tão complicados. A gente não precisa de estudá-los a nível tão aprofundado. Então, o que a gente vai passar é mais ou menos o que vocês precisam entender desses conceitos para entender a bioquímica, certo? Então, eu sugiro, né, que quem tiver muita dificuldade, tiver essa birra referente à química, que pegue os livros de ensino médio e dê uma revisada, veja ali o que é um átomo, o que significa esses símbolos, né, essas letras que a gente fala aqui. Por exemplo, quando a gente mostra aqui o oxigênio, o hidrogênio, o H, que é o hidrogênio, o O, que é o oxigênio, esses tracinhos que tem vértices aqui é porque tem um carbono aqui no meio. Aqui, por exemplo, está mostrando o carbono, que é um tipo de representação, aí é carbono ligado a hidrogênio. Esse aqui é outro tipo de representação para essa mesma molécula, ou seja, é como se a gente colocasse cada hidrogênio na forma de uma bolinha. Então, esses conceitos mais, digamos assim, mais básicos, não tem como a gente passar para vocês, então eu sugiro, quem tiver dificuldade, que tente dar uma lida, passar uma lida num livro de química geral e tudo mais, certo? Bom, isso aqui, gente, é uma molécula de glicose, certo? Vocês veem que a molécula de glicose ela é composta por átomos, e esses átomos estão unidos com uma regularidade uns aos outros. Então, por exemplo, aqui a gente tem um átomo, como eu falei para vocês, esse vértice aqui ele é preenchido por um átomo, que é o átomo de carbono. Esses dois tracinhos significa que ele está ligado por uma dupla ligação a esse oxigênio, esse O representa um átomo de oxigênio, e aqui está por uma ligação simples a um hidrogênio. Forma esse tipo de ligação, certo? Esse tipo de grupo ligado a esse, cada um tem uma característica particular que faz com que a molécula de glicose ela tenha, basicamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de oxigênio e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém aqui, ó, vocês estão vendo que tem só 2 ligações. Cada carbono faz 4 ligações. Então aqui, na verdade, existem mais 2 hidrogênios. Então, na verdade, aqui não está representado todos os átomos, como não está mostrando o carbono, não está mostrando vários hidrogênios que estão presentes aqui. Então, são 12 átomos de hidrogênio. E isso representa a molécula de glicose, certo? Essa aqui, no centro, não sei se vocês já ouviram falar, mas essa é uma molécula que a gente chama de moeda energética do nosso organismo, que é chamado de ATP. Trifosfato de adenosina. O que é esse A? É a adenosina, é a representação dessa molécula toda, desse conjunto de átomos aqui que forma esses 2 anéis e forma a adenina, uma base nitrogenada. Faz parte da composição do DNA, do RNA e tudo mais. Ligada a ela tem um açúcar parecido com esse. A glicose é um açúcar, mas esse aqui é um açúcar que vocês estão vendo que ele está numa condição cíclica, né? Ele está formando um anel que a gente fala, que é diferente desse. Esse aqui só tem 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e é chamado de ribose. E trifosfato, ATP trifosfato, são esses 3 grupos fosfatos que estão aqui, que é onde basicamente está contida toda a energia dessa molécula. É onde basicamente se justifica a gente chamá-la de moeda energética. Bom, o nosso organismo transforma isso nisso.
Existe uma frase muito característica que vocês já devem ter ouvido falar, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Porém, todavia, não existe química que comprove eu transformar carbono, oxigênio e hidrogênio em fósforo. São átomos, elementos químicos diferentes. Então, o que acontece? Como é que eu posso transformar isso nisso? Aproveitando a energia que está aqui, eu consigo montar essa molécula aqui no meu organismo. Ou seja, aqui tem energia. Essa célula, essa molécula tem energia. E essa energia o meu organismo consegue captar e transformar e sintetizar nisso aqui. Bom, qual que é a característica comum que tem aqui e tem aqui? Bom, eu esqueci de falar. Isso aqui é glicose, é um carboidrato. Isso aqui, está escrito o nome aqui, ácido palmítico. O que é um ácido palmítico? Um ácido graxo. Professor, mas como é que a gente sabe que é ácido graxo? Bom, eu vou falar para vocês a definição. Isso aqui é um lipídio, certo? É um constituinte da maior parte das gorduras que a gente ingere. A gente está cansado de saber que se a gente está com falta de energia, os dois principais substratos, principais alimentos que podem fornecer essa energia são os carboidratos e as gorduras. Bom, isso aqui, o meu organismo, essa gordura aqui, o meu organismo também é capaz de transformar no ATP. Como? Aqui, isso aqui é completamente diferente disso. Eu consigo embaralhar esses átomos e transformar nisso aqui. Aqui eu não tenho nenhum fósforo. Aqui eu tenho 3 fósforos. Aqui eu não tenho nenhum nitrogênio. Aqui eu tenho vários nitrogênios. Então não é dessa forma. O que eu estou falando é que a energia contida aqui, o meu organismo consegue aproveitá-la para montar essa base energética aqui, essa moeda energética que a gente chama de ATP. E para que o meu organismo usa isso aqui? Para fazer a contração. Bom, isso aqui é um filamento de actina, isso aqui é a miosina. A actina e miosina, quando deslizam uma sobre a outra, a gente tem a contração muscular ou o relaxamento. E o que precisa para isso acontecer? Vocês estão vendo aqui, marcado. É o ATP. O que esse ATP faz? Esse ATP permite que como se fosse essa haste aqui da miosina, trave sobre esse filamento de actina. E aí, quando a gente tem uma contração muscular, isso aqui trava e o músculo fica contraído. Quando desliga esse ATP, isso aqui solta, essa haste aqui relaxa, dobra e a actina consegue deslizar. Então a gente tem esse movimento simplesmente pela presença de uma molécula que a gente chama de ATP, que é a energia basicamente dentro da célula, certo? Bom, então a gente vai trabalhar com alguns conceitos em termos básicos, em termos químicos, e aí a gente tem que lembrar da tabela periódica, certo? Bom, isso aqui vocês já devem ter visto. Mais uma vez eu falo, não é interesse do meu curso, da minha disciplina, dessa disciplina de bioquímica, ensinar tudo para vocês a respeito dessa tabela periódica. Mas olha só, aqui tem uma informação importante, Desses elementos todos aqui, são aproximadamente 114 elementos químicos diferentes, ou seja, tipos de átomos diferentes. Os mais importantes, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e aí vem fósforo, cálcio e enxofre, representam aproximadamente 97% do peso do nosso corpo. Ou seja, aqui nós temos o carbono, aqui nós temos o hidrogênio, aqui nós temos o oxigênio, aqui nós temos o nitrogênio, aqui o fósforo, aqui o cálcio e aqui o enxofre. Fora esses elementos, a gente tem também o cloro no nosso estômago, o flúor. Muitas vezes a gente vai no dentista fazer a aplicação de flúor. A gente tem sódio, a
gente tem potássio, a gente tem magnésio, principalmente no tecido muscular. A gente sabe que é muito importante ter magnésio ali para auxiliar no processo de contração, certo? A gente tem vários outros elementos químicos aqui, por exemplo, cobre faz parte do nosso organismo, molibdênio também, mas são elementos químicos que estão presentes para uma determinada ação, uma determinada função. Compondo o nosso organismo, a gente tem basicamente esses aqui. 70% do nosso corpo aproximadamente é água. A água nada mais é do que dois átomos de hidrogênio, H2, e um átomo de oxigênio, H2O, certo? Bom, olhando essa tabela periódica aqui, quem é acostumado com ela, quem se lembra um pouco de química, sabe que aqui tem várias informações. Desculpa, anterior. Aqui tem várias informações que são importantes para a gente. Uma das informações é que ela chama-se tabela periódica porque as características desses elementos estão todas eles distribuídas periodicamente. O que eu quero dizer com isso? Bom, aqui nós temos grupo, ou seja, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, os grupos A, os grupos B e tudo mais, esse meio da tabela periódica. Nos grupos nós temos características parecidas, por exemplo, o hidrogênio com o lítio, ele tem características que aproximam ele. Muito diferente do hidrogênio, por exemplo, com o enxofre. Eles não têm quase nada em comum, mas o hidrogênio e o lítio têm características em comum. Além dessa classificação aqui, que é nos grupos, a gente tem os períodos, certo? Então aqui a gente tem o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período. Bom, isso faz com que esse hidrogênio também tenha características comuns com esse elemento químico aqui, que é o hélio. O lítio e o berílio tenham características comuns que, por exemplo, não são iguais entre o lítio e o molibdênio, ou entre o lítio e o selênio. Então, essa periodicidade eles conseguiram representar muito bem dentro da tabela periódica, certo? Bom, aqui nós temos são 7 períodos que representam nada mais do que a distribuição eletrônica ao redor do núcleo. Então, olha só, aqui você tem o primeiro período que representa a coluna K. Coluna K, camada K. O que é a camada K? É como se fosse um nível energético onde os elétrons estão mais próximos do núcleo. Cabe 2 elétrons. Então aqui você tem um elemento químico com 1 elétron, aqui a gente tem um elemento químico com 2 elétrons. Na próxima camada já vai caber 8 elétrons. Então aqui a gente tem esse lítio, nada mais é do que quando você tem um elemento químico que tem a camada K completa, com 2 átomos, e tem um elétron, com 2 elétrons, desculpe, e tem um elétron sobrou para a camada L, que é uma camada mais externa em termos energéticos. Bom, aqui a gente tem a camada L, aqui a gente tem a camada L, todos esses elementos têm a camada L. Ela cabe 8 elétrons, então aqui você tem 1 elétron, aqui você tem 2, aqui você tem 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons na camada L. Bom, isso eu estou falando de uma forma geral, volto a falar para vocês, não é o objetivo meu falar sobre distribuição eletrônica dos elementos químicos, certo? Mas isso eu preciso falar porque eu vou falar para vocês, apresentar para vocês como que esses elementos químicos, como que esses átomos se unem uns aos outros, fazendo isso aqui, ó. Quer ver? Essas ligações. Como que eles ficam unidos uns aos outros. Isso a gente chama de ligações químicas. Então, a gente tem que ter essa noção. Essas ligações químicas não acontecem no núcleo do átomo.
acontecem na camada eletrônica. E aqui eu estou falando para vocês a respeito das camadas eletrônicas, certo? Então vamos lá. Então por que acontecem ligações químicas? Um átomo, por que ele quer se ligar ao outro? Bom, o que o átomo busca? Estabilidade energética. Nenhum desses elementos químicos aqui, nenhum deles existe sozinho na natureza. Eu não acho um átomo de lítio isolado. Eu não acho um átomo de silício isolado dos outros. Os únicos átomos que eu consigo encontrar eles de forma isolada são esses aqui, que a gente chama de gases nobres. O que essa informação me fala? Que esses elementos aqui tendem a ser mais estáveis que os demais elementos químicos. O que é estabilidade? Estabilidade é um nível energético. Então, se eu achasse o boro, é como se ele tivesse um nível de energia alto, ele precisasse se ligar a outro átomo de boro, que está num nível de energia alto, e de repente, quando eles fazem essa ligação, eles estabilizam num nível energético suportável para existir, certo? Então, a maior parte, quase todos os elementos da tabela periódica esses elementos não existem de forma isolada, à exceção dos gases nobres. Bom, e o que os gases nobres têm que os outros não têm? A última camada eletrônica completa, certo? Então, olha só, o hélio é igual eu falei para vocês, esse período aqui só existe a possibilidade de caber 2 elétrons. Bom, o hidrogênio tem um elétron ali. Por que ele só tem um elétron? Porque o núcleo dele tem um próton. O que define o elemento químico é o número de prótons, é o número atômico que a gente chama. Então, se ele tem um próton, ele vai ser o hidrogênio, certo? Bom, se ele tiver um próton que tem uma carga positiva e ao mesmo tempo rodando ao redor do núcleo ali tiver um elétron, ele é o hidrogênio, pronto, acabou, certo? É estável? Não. Ele tem bastante energia. Ele tem que fazer uma ligação química para alcançar a estabilidade, para baixar o nível energético dele. Bom, mas e se tiver 2 prótons? Aí já é o hélio. E ao redor tiver 2 elétrons. Bom, aí eu tenho a camada K completa. O hélio é o gás que a gente usa muito para fazer o balão voar e tudo mais, é um gás relativamente comum, certo? E quando a gente fala enche aqueles balão com hélio, simplesmente é átomos isolados que não se ligam a nada. É o que a gente chama de gás inerte, que ele não tem a menor afinidade para fazer ligação química. E por que ele não tem? Porque ele tem estabilidade. A quantidade de energia contida nesse elemento químico faz com que ele não queira realmente fazer ligação química, diferente do hidrogênio. Entenderam? O lítio, bom, ele tem, o número atômico dele é 3, 1, 2, 3, 4, esse número que está aqui no cantinho é o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que tem. Um átomo de lítio na forma estável, ele vai ter, na forma neutra, ou seja, ele tem 3 cargas positivas, eu tenho que inserir nele 3 cargas negativas, ou seja, 3 elétrons. Esses 3 elétrons vão estar rodando ao redor do núcleo. Bom, a camada K cabe 2, então sobrou 1 para a camada superior. É como se esse elétron tivesse energia demais para querer ficar ali ao redor daquele núcleo. Então, o que acontece com o lítio? A maior parte das vezes ele quer perder esse elétron. Perdendo, ele deixa de ser o lítio? Não, ele continua com 3 prótons no núcleo. Porém, ele é o que a gente chama de Li+, que é um cátion do lítio. Não é mais esse elemento como a gente está mostrando aqui, certo?
ele tem uma carga. Bom, então qual que é a tendência do lítio? Perder elétron, deixar de ser esse elemento químico aqui e passar a ser um cátion, uma modificação disso aqui, certo? A mesma coisa acontece com berílio, a mesma coisa acontece com neônio, não. Ah, e outra, o flúor. O que acontece com o flúor? O flúor aqui, ó, o número atômico é 9, quer dizer que ele tem 9 elétrons na eletrosfera dele, tem um núcleo com 9 prótons e 9 elétrons. Bom, esses 9 elétrons, como é que eles estão distribuídos? Temos 2 na camada K, está completa. Esses aí é muito difícil tirar, porque tem carga negativa muito próxima da carga positiva, e aí para você retirar esses elétrons que estão mais próximo do núcleo é mais difícil. Eles não querem sair, não vão sair, e ficam bastante estáveis ali, bem ligados fortemente. Carga negativa sempre atrai carga positiva. Bom, aí como é que está distribuído os outros 7? Bom, tá aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eu poderia fazer para esse flúor ficar estável? Ele tem a estabilidade? Não, porque ele não tem a camada completa. A última camada completa seria ele ter 8 elétrons, ele tem 7. Bom, o que poderia acontecer? Ele perder 7 elétrons. Bom, perder 7 cargas negativas. Ele tendo o mesmo número de cargas positivas, quanto mais sai cargas negativas, mais vai ficando difícil, ou seja, mais você tem uma força de atração ali no núcleo, puxando os elétrons para próximo daquele núcleo. Então, cada vez que você tira uma carga negativa ali da eletrosfera, mais difícil vai ficando de tirar a outra, ou seja, mais complicado vai ser. Então, para mim tirar 7 elétrons é praticamente impossível. Agora, para ele alcançar a estabilidade, o que ele precisa? Completar. Ele completaria se ele tivesse 2 na camada K, mas a gente já falou, isso é um pouco complicado. Mas se ele ganhar um elétron, opa, ele vira o que a gente chama de conformação eletrônica do neônio, certo? Ou seja, ele passa a ter uma eletrosfera com o mesmo número de elétrons que o neônio tem. Bom, o neon, aí ele alcança a estabilidade. Então, a gente percebe uma coisa, uma característica por essa tabela periódica. Esses elementos aqui, eles têm muito elétrons nas últimas camadas. Se eles têm muitos elétrons nas últimas camadas, é mais fácil para eles, e o núcleo deles geralmente tende a ter bastante cargas positivas, é mais fácil eles ganharem mais elétrons e alcançar a estabilidade do gás nobre mais próximo. Por exemplo, aqui ele tem 7, com mais um elétron ele fica com 10. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Ele precisa de mais quantos elétrons? 2. Que aí ele fica com 8 elétrons na última camada. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons. Com mais 1, 2, 3, ele passa a ter 8 elétrons. É muito mais fácil o nitrogênio ganhar 3 elétrons do que perder 1, 2, 3, 4, 5. Certo? O carbono também é mais fácil ganhar 4 do que perder 4. Certo? O boro já começa a ficar mais fácil perder 3. O berílio é mais fácil perder 2. O lítio é mais fácil perder 1 elétron. E essa ganha de elétrons, a gente dá um nome para isso aí, a gente chama de eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É quanto aquele elemento químico quer o elétron para ele alcançar essa estabilidade. Certo? Então, o que eu estou falando para vocês, a gente dá um nome para essa regra, que a gente chama ela de regra do octeto, e ela depende basicamente da afinidade que esses elementos químicos, que esses átomos têm pelo elétron, ou seja, a eletronegatividade. Vou voltar aqui
porque isso é uma característica que a gente tem que saber como ela cresce na tabela periódica, certo? Ela é uma característica periódica que cresce da esquerda para a direita, ou seja, desculpem, o elemento químico potássio é menos eletronegativo que o cálcio, que é menos eletronegativo que o titânio, entendeu? Então ela vai crescer sempre da esquerda para a direita, de baixo para cima. Dessa forma, o elemento mais eletronegativo que existe na tabela periódica seria o hélio, né? Mas esses aqui não querem elétrons, porque eles são estáveis. Então você tira a coluna 8A, que é o grupo 8A, que é dos gases nobres. Dessa forma, o elemento mais eletronegativo que a gente tem na natureza é o flúor. E o menos eletronegativo é o frâncio. Césio, rádio, são elementos com muito pouca afinidade por outros elétrons. O flúor já quer bastante o elétron, então ele tem uma eletronegatividade alta. Existem valores para essa eletronegatividade. Por exemplo, o flúor, que é o que possui maior valor de eletronegatividade, ele possui um valor determinado que a eletronegatividade dele é 4. O oxigênio é 3,5, o cloro é 3,5, o nitrogênio é 3, o carbono é 2,6, o hidrogênio é 2,1, o fósforo ele é relativamente bem eletronegativo, eu não sei todos os valores não. O enxofre é mais eletronegativo que o fósforo, o bromo é bem eletronegativo. Então a gente tem uma tendência a ter aqui, ó, nessa parte da tabela periódica, os elementos químicos mais eletronegativos, ou seja, aqueles que puxam mais os elétrons para eles. Por que eles querem puxar esses elétrons para eles? Porque eles querem alcançar a estabilidade dos gases nobres, que é determinado pela regra do octeto. E aqui a gente tem os menos eletronegativos, são, igual eu falei para vocês do lítio, elementos químicos que tendem a perder elétrons de forma mais fácil do que ganhar. Eles ganham a estabilidade quando eles perdem elétrons. Então, se eles perdem elétrons para ganhar a estabilidade, por que ele vai querer elétron? Por que ele vai ter eletronegatividade? Então, isso define a ligação. O que um átomo quer com o outro, certo? Bom, aí a gente tem os 3 tipos de ligações que a gente estuda, que são os 3 tipos de ligações químicas que relacionam um elemento químico ao outro, um átomo ao outro, para fazer aquelas vários tipos de moléculas possíveis que existem na natureza, as vários tipos de substâncias possíveis que a gente trabalha o tempo todo. Bom, isso aqui já é um conceito que muitos de vocês devem se lembrar. Os elementos se unem uns aos outros por meio de ligação covalente, ligação iônica ou ligação metálica. Bom, vou dar uma maior importância para ligação covalente e ligação iônica. O que é essa ligação covalente ou ligação iônica? Ligação covalente é quando você junta elementos químicos que não têm tanta diferença de eletronegatividade. Por exemplo, se você colocar um flúor perto de outro elemento flúor, o que eles podem fazer para se ligar para alcançar a estabilidade? Bom, se você colocar, é como se você colocasse 2 gêmeos num cabo de guerra, cada um puxando para um lado com a mesma força. Eu não tenho como tirar, nenhum elemento consegue tirar o elétron do outro. Então, o flúor precisa de um elétron, beleza, mas o outro também precisa, na mesma força. Então, o que acontece nesses casos? O que é mais fácil? Se você tiver um ambiente onde só tem os 2 átomos, eles vão se aproximar
e esse empresta o elétron para esse, enquanto esse empresta o elétron para esse. Fazendo o quê? Com que cada um fique com 8 elétrons na última camada. E esse empréstimo acontece como se fosse uma união desses dois elementos. Enquanto eles tiverem essa ligação, esse átomo está usando os 7 elétrons deles, mais um emprestado por esse aqui. E esse aqui está usando os 7 dele, mais um emprestado por esse aqui. E aí os dois ficam estáveis. Isso é compartilhamento de elétrons. Se os dois elementos químicos não têm força para tirar um elétron do outro, aí a gente forma o que a gente chama de ligação covalente, certo? E o que dá essa força? Mais uma vez eu falo, o valor da eletronegatividade, como eu falei para vocês. Então, se os dois têm eletronegatividade igual, ou seja, força igual, não tem outra alternativa, eles vão compartilhar os elétrons, certo? Mas e se eu pegar o flúor, que precisa ganhar um elétron, tem eletronegatividade 4, com o lítio, que quer perder um elétron? Bom, esse quer ganhar, esse prefere perder. Junta a fome com a vontade de comer, ou seja, esse aqui passa um elétron para cá. E aí a gente tem a ligação iônica. Vocês estão vendo que aqui é o compartilhamento, esse átomo empresta esse elétron para esse e esse empresta, e aí fica esse compartilhamento desses elétrons é que fica formando essa ligação covalente. Aqui não, é um elemento que não precisava, que preferia perder esse elétron, passa. Quando esse átomo aqui recebe esse elétron, ele recebe junto uma carga negativa, ele fica negativo. Esse que perdeu a carga negativa fica sobrando prótons, ou seja, ele fica com carga positiva. E o que mantém a união deles? Bom, carga positiva com carga negativa se atrai. Bom, mas sempre que a gente tiver ligação iônica, a gente vai ter que ter essas cargas aqui, ó. E o que faz a diferença de eletronegatividade? Sempre que esse valor for superior a 1,7, a diferença, ou seja, você tem um elemento químico qualquer aqui com uma eletronegatividade de 1,1. Aqui a gente tem um flúor com a eletronegatividade 4. Bom, 4 menos 1,1 dá 2,9. 2,9 é um valor superior a 1,7, ou seja, é o suficiente para esse átomo arrancar o elétron do outro, certo? Bom, o terceiro tipo de ligação é a ligação metálica, onde tem nuvens eletrônicas e tudo mais. A gente não trabalha muito com esse conceito, ninguém aqui vai ter metal fazendo ligações, placas metálicas. O máximo que a gente consegue utilizar é a armadura do Homem de Ferro, né? para virar super-herói, mas isso aí não faz parte da composição do nosso corpo. Nós temos íons metálicos no nosso corpo, mas eles acabam atuando como ligações iônicas. A gente não tem uma placa de magnésio, a gente não tem uma placa de sódio, entendeu? Então essa ligação metálica não faz parte da nossa composição, da composição do nosso organismo. Bom, como eu falei para vocês alguns slides anteriores, um dos principais elementos químicos que tem na composição é o carbono. Carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Bom, o carbono, a eletronegatividade dele é 2,6. O hidrogênio é 2,1. Então, se a gente fizer essa ligação, colocar um carbono que tem 4 elétrons ao redor na última camada, e com o próximo de um hidrogênio que tem 1 elétron na última camada dele, na única camada que ele tem, o que vai acontecer? Bom, esse aqui precisa de mais 1, e esse aqui precisa de mais 4, mas esse aqui só pode fornecer 1. Bom, e esse aqui empresta. Bom, quando esse hidrogênio empresta, ele também pega emprestado esse elétron do carbono. Forma o que a gente chama de ligação covalente. A maior parte das vezes essas ligações covalentes a gente representa ela
como um tracinho entre as letras que representam os elementos químicos. Então, o carbono é o C, o hidrogênio é o H, o oxigênio é o O, e é um tracinho entre os dois, quer dizer que tem uma ligação covalente, ou seja, um compartilhamento. Cada par de elétrons, ou seja, quando a gente tem um elétron de um elemento e um elétron do outro, a gente tem um par de elétrons, é representado por um tracinho, certo? Bom, essa ligação, apesar de ter o compartilhamento, a gente, analisando os valores de eletronegatividade, a gente percebe que o mais eletronegativo, o que tem mais força, é o carbono. Se ele tem mais força, a tendência desse par de elétrons é ficar mais próximo do carbono do que do hidrogênio, certo? Por causa da eletronegatividade. Então, a gente pode analisar isso aqui como se fosse o seguinte: esse carbono está ganhando parcialmente um elétron do hidrogênio. Está ganhando parcialmente, ele está compartilhando. Mas esses elétrons do hidrogênio estão mais perto do carbono do que do hidrogênio. Bom, e esse hidrogênio? Esse hidrogênio está perdendo parcialmente um elétron para o carbono, certo? Então é como se a gente tivesse uma setinha aqui no sentido do carbono. Quando eu coloco o carbono próximo do oxigênio, o que acontece? Bom, eu posso ter essa situação onde cada átomo de oxigênio doa um elétron somente para fazer a ligação, mas o oxigênio precisa de fazer duas ligações, ele precisa de 2 elétrons. Da onde que ele vai conseguir esse outro elétron? Faz outra ligação, pode conseguir de um outro hidrogênio, certo? Desculpa. Ou ele pode doar 2 elétrons para fazer 2 ligações com carbono. Lembrando que o carbono precisa de 4. Então, quando ele pegou aqui um do hidrogênio, ele tem que fazer outras 3 ligações com outros elementos químicos. Pode ser com oxigênio, pode ser com nitrogênio, pode ser com 3 outros hidrogênios, depende da molécula. Aqui, com oxigênio, como o oxigênio pode doar 2, ele pode pegar só 1 ou ele pode pegar 2. Como é o caso, depende também da molécula. Aqui tem uma característica. Qual que é a característica? A eletronegatividade do oxigênio é em torno de 3,5. A do carbono, eu já falei, 2,6. Quem é mais forte, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Esse par de elétrons aqui, ó, tende a ficar próximo do oxigênio e não próximo do carbono. Aqui, o par de elétrons estava próximo do carbono e não próximo do hidrogênio. Aqui já é o carbono perdendo elétrons, certo? Então, isso aqui muda de acordo, essa distribuição da ligação, o posicionamento da ligação covalente, digamos assim, depende dos elementos que fazem aquela ligação covalente. É como se nesse caso aqui a gente tivesse uma setinha onde os pares de elétrons tivessem tendência a ficar próximo ao núcleo do oxigênio e não ao núcleo do carbono. Aqui é a mesma coisa. Os 4 elétrons tendem a ficar próximo do oxigênio e não próximo ao hidrogênio, certo? Bom, o carbono com nitrogênio. O nitrogênio está na coluna 5A, tem 5 elétrons. Ele precisa de 3. Bom, ele pode compartilhar 1, ele pode compartilhar 2, ele pode compartilhar 3 elétrons também. A gente não está representado aqui nessa figura, mas tem a possibilidade. A tendência, a eletronegatividade do nitrogênio é maior do que do carbono, por isso esse par de elétrons tende a ficar próximo do nitrogênio. A eletronegatividade do nitrogênio é 3, do carbono é 2,6, certo? E quando eu tenho carbono com carbono? Bom, aí não tem jeito. É 2 gêmeos puxando a mesma corda. Os elétrons ficam entre os 2, certo? Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, certo? Então, nós temos essas várias possibilidades de tipos de ligação de acordo com o elemento químico que compõe e pensando nessa informação referente às eletronegatividades. Olha,
a gente tem carbonos ganhando elétrons, a gente de hidrogênio, por exemplo, que é mais fraco, a gente tem carbonos perdendo elétrons para o oxigênio e a gente tem carbono perdendo elétrons para o nitrogênio. Esse número de elétrons que fica ao redor do núcleo após uma ligação, a gente costuma chamar de estado de oxidação. E existe um valor para isso que a gente chama de número de oxidação, que a gente vai falar, certo, a respeito disso. Bom, então, o que a gente tem que falar para vocês? O que são as reações químicas? Nada mais é do que transformações de substâncias. A gente tem dois átomos ligados. Quando isso aqui dá uma determinada molécula, a fórmula, por exemplo, pode ser o Cl2, pode ser o alumínio bruto, pode ser o NaBr. A forma de ligação é que determina que substância é. Quando a gente quer transformar, o que a gente precisa? Romper isso aqui, quebrar, separar esses átomos uns dos outros, ou seja, quebrar essas forças que unem os átomos, quebrar ligações covalentes, quebrar ligações iônicas e formar novas ligações covalentes, novas ligações iônicas. Toda substância que a gente vai transformar, a gente depende dessas reações químicas que nada mais são do que isso. Quebra de ligação, formando novas ligações. De uma forma geral, a gente tem esse simbolismo assim, das reações químicas, onde antes da setinha a gente costuma chamar de reagentes. A gente vai falar muito aqui na bioquímica, a gente chamar isso aqui de substratos também, quando a gente tiver essas reações sendo catalisadas enzimaticamente, que a gente vai falar depois. Mas isso aqui são reagentes ou substratos sendo transformados em produtos. Isso aqui são os produtos. Ou seja, toda transformação química depende de uma matéria-prima que tem que ser transformada num produto final. É o caso da gente transformar o gás cloro em cloreto de sódio, que é o NaCl, reagir o alumínio com o ácido clorídrico para dar o cloreto de alumínio, reagir o ferro, que é o reagente, com o HCl para dar o cloreto férrico. Essas reações, elas têm vários conceitos, várias características referentes a elas, podem chamá-las de irreversíveis ou reversíveis. Como que a gente diferencia uma da outra? A gente tem que decorar isso? Não tem que decorar. A gente só tem que saber que a maior parte das reações que acontecem no nosso organismo, elas são reversíveis. E aí a gente vê como essa setinha aqui geralmente é para os dois lados, quando a gente representa uma reação reversível. Quando a gente tem dessa forma assim, quer dizer que só reagente se transforma em produto, isso aí tende a ser irreversível. Por exemplo, a queima, a combustão da celulose, de um papel, de uma folha, de repente a gente transforma uma folha de papel em gás, a gente dá uma energia ali, um fogo, para transformar, para quebrar essas ligações químicas da substância que compõe o papel, transformar aquilo em gás. A gente não consegue juntar o gás e transformar num papel novamente. Certo? Então isso aí é tipicamente, a maior parte das combustões são reações irreversíveis, e a gente tem várias reações reversíveis. A gente vai estudar uma série de reações reversíveis no nosso organismo. Eu peço que vocês prestem atenção principalmente nas setinhas. As setinhas vai dizer muito. A gente vai mostrar rotas metabólicas para vocês, onde se a gente colocar a setinha para os dois lados é porque a reação é reversível. Se a gente colocar só num lado é porque é irreversível, e aí não tem o que fazer. Não tem como produto se transformar em reagente. Certo? Bom, aqui a gente tem vários exemplos de reações químicas que acontecem no nosso cotidiano. O nosso organismo é uma máquina de reação química, várias células e tudo mais. Cozinhar o ovo, que a gente coloca um fogo embaixo e faz com que essas proteínas que estão presentes aqui se precipitem,
quebre algumas dessas proteínas e tudo mais, e a gente transforma uma coisa gelatinosa numa coisa mais dura, que é o ovo cozido. Combustão de florestas, certo? Fogos de artifício, aqueles fogos de artifício nada mais é do que fogo sendo colocado num sal, dependendo do íon que está presente ali no sal, fica amarelo, isso aqui é sódio, se for lítio vai ficar azul e tudo mais. Dissolução de sabão para limpar, as máquinas, as leveduras fazendo pão, fazendo cerveja é bom, né? Aí são reações, são máquinas que fazem reações químicas o tempo todo, transformando substâncias em outras, são todas reações químicas. Tem vários conceitos referentes às reações químicas, mas uma das mais importantes, principalmente bioquimicamente falando, é as chamadas reações de oxirredução. Por que a gente chama reações de oxirredução? Porque tem alteração lá naqueles valores que eu acabei de falar para vocês, que é o estado de oxidação, principalmente da substância do elemento químico mais importante, talvez, que define toda a química orgânica, que é o carbono. Então, a gente tem ele oxidando ou reduzindo, só para vocês terem uma ideia, oxidação metabólica, oxidações biológicas é um sinônimo para metabolismo. Então, desculpa. O metabolismo a gente também chama de oxidações biológicas. O que é o metabolismo? É isso aqui, ó. É uma reação tipo essa aqui, ó. A gente vai pegar um substrato, um carboidrato, isso aqui é um exemplo, é uma molécula de glicose, reagir ela com oxigênio, oxidar ela com oxigênio e transformar ela em CO2 e água. Ou seja, esse carbono aqui está num estado de oxidação, onde ele tem alguns elétrons próximos dele, porque ele tem ligações desse carbono com esses hidrogênios quando ele está ganhando esses elétrons, certo? Então, ele está ligado a hidrogênios aqui, e de repente aqui o carbono está ligado só ao oxigênio. Ou seja, só está perdendo elétrons nessas ligações. Faz com que ele aqui, ó, no CO2, no gás carbônico, no dióxido de carbono, ele esteja no estágio de oxidação onde mais perdeu o elétron possível. É como se ele tivesse perdido os 4 elétrons dele. E aqui não. Então, essa transformação é como se estivesse fazendo uma corrente elétrica. Esses elétrons é como se estivessem saindo de um ponto e sendo atravessados. É isso que a gente usa para obter energia. Então, esses conceitos aqui de oxidação e redução, eu peço que vocês memorizem. Oxidação nada mais é do que a perda de elétrons. Redução nada mais é do que o ganho de elétrons. Então, a título de exemplo, o oxigênio aqui, ó, o número de oxidação dele, ele não está ganhando nem perdendo elétrons, certo? Porque ele está um oxigênio perto do outro, nenhum dos dois tem mais força. Então, o número de oxidação dele é 0, certo? A gente tem que quebrar, separar esses dois oxigênios e de repente ligar ele ao carbono. Aqui, ó, o oxigênio está ligado ao carbono. Oxigênio 3,5, carbono 2,6. O oxigênio tem força demais, puxa os elétrons para ele. Ao mesmo tempo que o oxigênio está ganhando elétrons, o carbono está perdendo elétrons, certo? Então, ó, o oxigênio ele sai de um elemento químico, de uma substância onde ele não ganhava nem perdia e passa a ganhar elétrons. O carbono já saiu de um elemento onde ele ganhava do hidrogênio, por exemplo, e passa a só perder elétrons. Então, o que aconteceu aqui? Ó, o oxigênio, o que aconteceu? Ele ganhou elétrons, ele sofreu o que a gente chama de redução. O número de oxidação dele, o NOx dele, diminui. Bom, e o carbono?
ele estava ganhando alguns elétrons aqui do hidrogênio, porque tem hidrogênio ligado a ele. De repente ele está só perdeu elétrons. Ele sofreu o que a gente chama de oxidação, certo? Ou seja, o número de oxidação dele aumenta, certo? E é nesse fluxo de elétrons que a gente tem a transformação da energia presente nas ligações químicas na energia que a gente tem, que a gente pode utilizar dentro da célula, que são os ATPs. É esse processo aqui de oxirredução que a gente vai falar o tempo todo durante essa disciplina. Então, isso aqui é bem importante. Sugiro que vocês deem uma lida, tentem entender isso um pouquinho mais. A gente vai fazer algumas questões para vocês, vai passar algumas questões para vocês a respeito desse processo, dessas reações de oxirredução, para fixar esse conceito e a gente poder seguir. Porque muitas vezes a gente vai falar dessas reações ao longo do metabolismo, do estudo do metabolismo, e a gente vai falar assim, olha, aqui tem uma desidrogenação. O que é uma desidrogenação? Olha, desidrogenação, perda de hidrogênio. Se a gente tem hidrogênio ligado a carbono e a gente tira esse hidrogênio, a gente tende a ligar o carbono ao oxigênio, ou seja, a desidrogenação não deixa de ser uma oxidação, certo? A gente tem esses conceitos como oxidação, aumento do número de oxigênio ou perda do número de hidrogênios. Isso, em termos bioquímicos, já dá para vocês terem uma ideia. Seguindo isso, entendendo isso, oxidação ou é aumento do número de oxigênio na molécula, ou é redução do número de hidrogênio na molécula, certo? Então isso aí já ajuda bastante a vocês interpretarem o conceito de reações de oxirredução. Bom, eu preciso de tudo isso para a gente tentar entender mais ou menos o fluxo dos organismos, certo? A bioquímica nada mais é do que uma parte intermediária que estuda aqui a relação de molécula e organelas, ou seja, o que acontece. A gente não vai tão a fundo no estudo da química, não vai estudar o átomo em si. Eu passei esses conceitos só para vocês entenderem o que são essas ligações químicas e tudo mais. Mas a gente vai ter que entender essas moléculas, como elas reagem, como elas se transformam, como elas são utilizadas para transformar energia dentro das mitocôndrias, dentro de organelas, dentro da célula. Porque esses conceitos aqui é que permitem o tecido funcionar, o órgão funcionar, o sistema e o organismo funcionar. Tudo isso aqui, ó, essa relação aqui, ó, depende do que a gente vai falar aqui nessa disciplina que vai até célula, certo? Para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui algumas moléculas com características diferentes. A água, todo mundo está cansado de saber que ela é formada por 2 hidrogênios e um átomo de oxigênio por ligações covalentes, né? Ligados por ligações covalentes. Ela tem uma característica de ponto de fusão 0, ponto de ebulição 100. O metanol é um álcool, aí ele já tem carbono. A massa dele não é tão, é um pouco maior do que a da água. A massa molecular, somando-se o peso de cada um desses elementos, a gente tem a massa molecular, mas é basicamente hidrogênio, oxigênio e com carbono aqui por ligações covalentes, ou seja, são moléculas formadas por ligações covalentes que têm características completamente diferentes. O etanol também, aí a gente já aumentou o número de carbonos. O clorofórmio, e a gente costuma comparar muito a água com a amônia, porque o oxigênio está próximo do nitrogênio, aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem 3, o peso molecular é basicamente o mesmo, são compostos onde você tem ligação covalente formando eles, e nem por isso eles são iguais. O ponto de fusão da água é 0, a amônia ela é um gás a temperatura ambiente, que ela já ferve a menos 33 graus Celsius. Apesar de terem a mesma composição, para a gente ferver a água,
a gente precisa colocar calor. A amônia a gente não consegue ela líquida à temperatura ambiente, certo? Ela evapora rapidinho, some e dá aquele cheiro forte, certo? Então são propriedades, características que são definidas pela substância. Tem alguma coisa além dessa composição molecular, dessa composição de ligações entre os elementos químicos que interfere nas características da substância, certo? Bom, ponto de fusão e ponto de ebulição, pessoal, nada mais é do que a união entre essas moléculas. A água só existe porque existe N moléculas iguais a essas aqui juntas. Se está na forma de vapor, uma está aqui, a outra está no outro canto dessa sala. Se está na forma líquida, elas estão próximas. Se está na forma de gelo, elas estão pertinho. O que faz elas se aproximarem e aqui ter essa característica? A água precisar de colocar fogo para a gente romper, para a gente separar uma molécula da outra, enquanto que a amônia a gente já não tem essa necessidade. Isso aí chama-se, além das ligações moleculares, que são as ligações covalentes, ligações iônicas e ligações metálicas, que fazem parte da composição da união de um elemento químico a outro, a gente tem as forças intermoleculares, ou seja, o que vai unir essa molécula a outra, o que vai ligar essa molécula a outra igual a essa a outra, certo? E o que está falando aqui é que as ligações entre essa molécula da amônia com a outra irmã dela é mais fraca do que da água, de uma molécula de água com a outra. Vocês estão entendendo aqui? Porque aqui a gente tem que colocar energia, a gente tem que botar fogo para a gente separar. Aqui a temperatura ambiente é mais do que suficiente para a amônia ferver e para ela evaporar. Bom, essa figura aqui mostra um pouco disso, né? A gente vai vai tentar contextualizar dentro da célula todas essas substâncias. Quero lembrar que a célula ela é preenchida pelo citoplasma, que basicamente é água. Por que eu falei aqui agora há pouco a respeito da água? A gente vai ter um capítulo, o próximo capítulo a gente vai só estudar a água, certo? Próxima videoaula a gente vai só estudar a água, os efeitos da água, porque é ela que é o ambiente onde quase todas essas reações acontecem. Mas é só a água que tem aqui? Não, tem várias outras moléculas. Por exemplo, a gente tem o DNA, a gente tem a membrana plasmática, a gente tem a parede celular. O DNA, a cromatina é composta pelo DNA. O que é o DNA? A base dele são esses nucleotídeos. São substâncias, são moléculas compostas por uma base nitrogenada, um açúcar e o grupamento dos fosfatos. A membrana plasmática ela tem proteínas, ela tem fosfolipídios e tudo mais. Proteína, ela é composta por aminoácidos. A parede celular, ela é basicamente composta de celulose. Celulose o que é? Um carboidrato, certo? Então, quanto mais a gente vai pegando isso aqui, mais a gente vai fragmentando e vai estudando partes menores que compõem um todo. A célula, a maior parte das células é da ordem de micrômetros de tamanho. Quando a gente analisa essas moléculas que compõem o DNA, a gente está falando da ordem de angstroms. Angstroms é 10 elevado a menos 10 metros. Então são coisas cada vez menores. É como se a gente estivesse fragmentando isso aqui cada vez mais e tentando entender a composição, o que compõe aquela substância. O que está presente aqui no núcleo, o que está presente aqui na parede celular, o que está presente e como que essas substâncias se interagem. Bom, a gente está nesse nível aqui, ó. A gente vai ver como que esses elementos químicos com essas ligações químicas vão ser transformados, vão se transformar uns nos outros e vão gerar energia para a gente, certo?
Então, olha só, essas ligações intermoleculares não é só de uma substância igual para com uma substância igual, não. Por exemplo, eu falei agora há pouco para vocês, o que mantém a molécula de água unida é uma força que a gente chama de ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é uma força relativamente forte que une um átomo de hidrogênio de uma molécula de água, certo? A outro átomo de oxigênio da molécula de água vizinha. Por que que tem essa união? Bom, vocês lembram que o átomo de oxigênio aqui, ele é bem eletronegativo, ou seja, ele está puxando bastante os elétrons desse hidrogênio. É como se esse hidrogênio aqui estivesse ficando sem nada. E esse aqui pegando os elétrons dele. Bom, ele está ficando sem nada, mas ele precisa desses dois elétrons para alcançar a estabilidade. Bom, a molécula vizinha, não sei se vocês se lembram também, mas pela tabela periódica vocês podem ver que o oxigênio tem 6 elétrons. Bom, um está aqui, compartilhado com esse elemento. O outro está aqui. Então 6 menos 2, ele tem 4 elétrons, digamos assim, sobrando ali. 2 desses pode ser emprestado para esse elemento que precisa, para esse átomo, para esse hidrogênio que está precisando aqui. Isso forma um tipo de atração que a gente chama de ponte de hidrogênio. Por que que há essa possibilidade? Bom, esse hidrogênio está ligado a um átomo que quase que roubou o elétron dele, que é o oxigênio. Lá no cursinho vocês devem ter aprendido. Quem que faz ponte de hidrogênio? O FON. O que é o FON? Flúor, que é um átomo eletronegativo, oxigênio, que é bem eletronegativo, e nitrogênio, que é outro elemento químico bem eletronegativo. Certo? Então é como se o hidrogênio tivesse que perder elétrons para ele ligar-se a outro, e esse outro vem de outra molécula, ou seja, isso forma uma união entre essa molécula e essa. Cada molécula, na verdade, então pode fazer quantas pontes de hidrogênio? Cada molécula de água, olha, tem um par de elétrons aqui, um par de elétrons aqui, tem esse átomo que precisa de um par de elétrons e tem esse átomo que precisa de outro par de elétrons. Então aqui a gente tem uma ligação, esse e esse. Cada átomo, cada molécula de água pode fazer até 4 ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio. É uma ligação e semelhante a covalente? É semelhante, mas não é tão forte. Não faz com que isso aqui vire uma molécula só. A gente consegue separar essa dessa mais fácil do que a gente quebrar essa ligação aqui. Quem me fala isso? Olha, para eu quebrar a ligação covalente entre o hidrogênio e o oxigênio, eu preciso de 470 kJ. Para eu quebrar essa interação também entre o hidrogênio e o oxigênio, só que como ponte de hidrogênio, eu preciso de 5% disso, que é 23 kJ. Ah, professor, então isso aqui é fraquinho, não serve para nada. Bom, isso aqui mantém a água no estágio líquido, enquanto que a amônia não está. A amônia é gasosa. Isso aqui, essas pontes de hidrogênio, aqui ó, mantém 2 fitas de DNA que pode chegar a ter 5 metros de comprimento, totalmente ligada uma à outra. Essas pontes de hidrogênio pode manter uma estrutura dessa aqui, que é uma proteína, de forma mais estável, mais compacta, com uma forma fixa. Ah, mas a forma da proteína é importante? Bom, a gente vai estudar uma coisa que vocês já devem ter visto, que chama-se teoria da chave fechadura, para explicar como as enzimas funcionam. O que é a chave? É uma substância que tem uma forma que se liga na fechadura que tem outra forma complementar. Bom, eu estou falando de forma. Se essas ligações aqui não fossem importantes, aqui ó, vocês estão vendo que tem aqui pontes de hidrogênio, esse lado podia ficar longe desse e a forma se alterar e não ter esse encaixe. Então, além dessa importância para a água, para a composição da água, para as propriedades físico-químicas da água, as moléculas biológicas precisam
dessa interação dessas pontes de hidrogênio. Isso aí é muito importante. Só existe esse tipo de interação intermolecular? Não. Existe dipolo-dipolo, que é quando as moléculas têm cargas. Aí a carga, uma carga positiva sempre vai interagir com outra negativa, ou quando ela tem polos, por exemplo, a água, a gente fala que ela é uma substância polar, porque aqui esse oxigênio aqui, por ele ser mais eletronegativo, ele tende a concentrar os elétrons da molécula toda nessa parte aqui, ó, que está mais ou menos vermelha. E essa parte que está mais ou menos em azul, a gente fala que ela tem vazio de elétrons. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma parte positiva com menos elétrons e outra negativa com maior quantidade de elétrons. Se eu tiver uma substância polar que também tem essa característica, aqui tem como se fosse uma carga positiva, vai aproximar-se de uma carga negativa dessa substância polar. E aqui que tem uma carga negativa, vai se aproximar-se da carga positiva. Isso aí é o que a gente chama de dipolo-dipolo, certo? E tem outros tipos de interações, Van der Waals e tudo mais. São todas elas ligações intermoleculares, que são importantes para as substâncias se manterem ligadas umas às outras, para as moléculas se manterem ligadas umas às outras. Bom, existem algumas funções químicas importantes que a gente vai falar o tempo todo. A primeira que a gente vai estudar é a função ácido e base. Na próxima videoaula a gente vai começar a entender um pouquinho como é que é um ácido, o que classifica uma substância como um ácido, o que classifica ela como uma base. Mas só para vocês terem já uma ideia, a gente tem ácido, o ácido sulfúrico, por exemplo, e a gente tem o ácido acético. O ácido sulfúrico é capaz de queimar a pele de uma pessoa e transformar completamente. Queimar é corroer e machucar mesmo, fazer reações químicas que vai transformar completamente. Ácido acético é a mesma coisa, não é a mesma coisa, desculpe. É no mesmo grupo, porém a gente consegue beber isso aqui é o vinagre. Então, o que faz um ácido ser tão perigoso? Eu tive um colega na faculdade que ele entornou ácido sulfúrico no braço dele e formou um machucado que ele carrega até hoje, uma cicatriz que ele tem até hoje. Então, o que faz um ácido ser tão forte ou o outro ser alimento, ser mais inofensivo? A gente vai ver que é a força do ácido que é o que transforma, que é o que a gente utiliza. Várias das nossas moléculas internas tem formação de ácido. Todo mundo já deve se lembrar que a gente produz no nosso músculo ácido lático, que é o lactato. Quando a gente faz um bom exercício físico anaeróbico, a gente tem alta produção de lactato no nosso músculo. É um ácido, é o ácido lático. A gente tem ácido sulfúrico no nosso organismo? Não, graças a Deus não. Mas a gente tem um ácido forte também, que é o ácido clorídrico, que está no nosso estômago, certo? E a gente convive bem com ele, a gente até precisa dele, desde que ele fique guardadinho ali no nosso estômago, ajudando no nosso processo de digestão, certo? Mas eles têm características parecidas, porém são substâncias, apesar do mesmo grupo, são substâncias distintas. Bom, aqui tem vários dos grupos, das características dos grupamentos que a gente vai trabalhar, certo? Muitas vezes a gente fala isso aqui a gente chama de funções químicas, certo? Sempre que a gente tiver o C ligado a 3 hidrogênios dessa forma, a gente tem o grupamento metil. Esse R aqui é outro grupamento com carbonos e tudo mais. Se a gente tiver o oxigênio entre dois grupos R, ou seja, duas ligações de carbono, a gente tem um éter. Então isso aqui são grupos que a gente tem como unidades repetitivas, características de determinadas funções. Então a gente tem aqui o metil, o etil, o fenil, quando tem um anel aromático, acetil, o éster,
o anidrido. Bom, pessoal, isso aqui a gente vai falar o tempo todo disso. Por exemplo, a gente vai estudar uma substância que chama-se amino, ou seja, ela tem que ter esse grupo amino aqui. Aminoácido. Cadê o ácido aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. É o carboxilo. Amino tem que ter esse grupamento, NH3, ácido, COO. Aqui tem uma carga negativa. A maior parte das vezes a gente coloca COOH, que é o ácido carboxílico. Carboxil vem desse aí, certo? Bom, pessoal, eu sugiro que vocês peguem os livros, apostilas que ajudou vocês a fazer o Enem ou vestibular, o que quer que seja, do segundo grau, e dê uma lembrada. Não precisa de estudar as características, com amida reage assim, reage assado. Não, eu só quero que vocês lembrem esses grupos aqui, ó. Isso aqui, o CHO, todo mundo deve se lembrar, pelo menos ouviu falar do CHO, o CHO, que é o aldeído, o grupamento aldeído, acetona, que é um C-O entre dois carbonos. Então, para lembrar um pouco essas características, essas funções aí, certo? Isso aí vai ajudar. Vai ajudar porque muitas vezes a gente fala nomes. Por exemplo, a gente tem alfa-cetoácido, que é um composto que a gente estuda quando a gente vai falar do metabolismo de aminoácidos. A gente tem compostos lá que a gente fala alfa-cetoácido. O que o ceto está falando? Tem um grupamento assim, ó, um C-O entre dois carbonos. E o ácido é que tem um grupamento carboxílico. Então isso aqui ajuda vocês entenderem, a vocês interpretarem os nomes das substâncias. A gente vai falar diversos nomes químicos de substâncias, piruvato, glicose, alfa-cetoglutarato, oxalacetato. São várias substâncias assim que muitas vezes, se você tem isso aqui mais ou menos memorizado, já ajuda você a visualizar essa substância. Facilita um pouco o entendimento. Tá certo? Aqui, ó, aqui tem essas mesmas substâncias de uma forma mais simples. Chama atenção para o amino, certo? O amino pode ser NH2 ou NH3. O carboxil, que eu falei para vocês, o CHO, o cetona, o aldeído, o álcool, que é o hidroxila, o fenil. Tudo isso são grupos que a gente vai trabalhar o tempo todo, certo? Com vocês, porque a gente vai ter que estudar simplesmente isso. Substâncias sendo transformadas em outras. Muitas vezes a gente quer que um grupamento amino se ligue a um grupamento carboxilo e forme uma ligação peptídica, ou seja, ligar um aminoácido ao outro para formar um peptídeo. Então a gente tem que saber, tem que entender mais ou menos o que aquele amino representa, como é que eu posso representá-lo, como é que eu posso representá-lo o carboxilo, o cetona e por aí vai. Isso aqui é importante, aí eu sugiro que vocês dêem uma lida. Mas nada muito aprofundado, só para vocês saberem e relembrarem isso aí. A maior parte disso aí eu garanto que a maioria de vocês já viu durante o ensino médio. E agora a gente vai precisar dessas informações. Tá certo? Bom, na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho sobre a água. Como eu falei, mais ou menos, dependendo do tipo de tecido, até 90%, alguns, mas uma média de 75% do nosso organismo é água. Então a gente tem que entender as características do H2O, certo? Essa aqui é uma representação da água completamente equivocada, que coloca ela de forma linear. Eu vou falar para vocês por que ela não é assim, e ela tem um ângulo desse jeito aqui. Então o mais correto seria que a gente representasse o oxigênio aqui em cima, apontando para baixo para os hidrogênios que estão embaixo. Mas a gente vai falar disso a hora que a gente estudar
o próximo conteúdo, que é água, pH e tampões. Tá certo? Não vou adiantar nada aqui não, mas já fiquem aí memorizando como é que é a estrutura da molécula de água e a importância que ela tem, a gente vai ver na próxima aula. Tá certo, pessoal? Bom, eu fico por aqui. A gente vai ter uma atividade que é ao vivo, né? Uma atividade onde a gente vai poder te esclarecer as dúvidas referentes a essa videoaula. E nessa atividade a gente vai colocar algumas questões, a gente vai colocar um testezinho para vocês fazerem e tudo mais. E aí a gente vai esclarecendo essas dúvidas que forem surgindo, tá certo? Essa parte não tem... Eu vou começar a usar assim, eu vou apresentar para vocês a videoaula, vou disponibilizar os slides junto com a videoaula, que aí é uma forma de obrigar vocês a escutar essa voz maravilhosa que eu tenho. A maior parte dos conteúdos eu vou colocar à disposição de vocês algum capítulo de livro como um texto base, certo? E depois a gente encerra com uma reunião ao vivo, uma atividade síncrona que a gente fala, né? Ao vivo, para a gente esclarecer isso aí. Então, essa videoaula em si, esse conteúdo, como ele é mais ou menos uma revisão, é como se fosse um nivelamento, a gente não vai ter conteúdo, nenhum artigo, nenhum capítulo de livro não, certo? Mas a partir do próximo conteúdo eu apresento para vocês um capítulo de livro, a videoaula e a gente discute na atividade síncrona, tá certo? Então, um abraço a todos vocês, a gente se vê na próxima atividade.